E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Barreto, pra quem não me conhece, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal do YouTube Surtando e Advogando, nós falamos sobre direito do trabalho e sobre áreas correlacionadas ao direito do trabalho, como processo do trabalho, direito previdenciário, lei de greve, tá? O foco principal daqui do canal é direito do trabalho, mas falamos de muitas coisas correlacionadas ao direito do trabalho, como por exemplo o direito previdenciário. Nas playlists aqui do canal, tá? Vocês vão ver os vídeos separados por assuntos. Então a gente tem muita coisa sobre a reforma trabalhista, coisas sobre direito previdenciário, tá? Em breve vamos gravar um vídeo aqui para o canal sobre a nova medida provisória, certo? Do governo de Bolsonaro, tá? Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve e aperta aqui embaixo o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado, tá? Mas, normalmente, via de regra, nossos vídeos são publicados aqui no canal aos domingos, beleza? E, gente, é o seguinte, me segue lá no Instagram, vai estar aqui embaixo, tá? Meu Instagram, meu Twitter, meu e-mail, certo? O canal de processo civil do meu irmão, tá? O professor Tiago Braga também vai estar aqui embaixo. Ele vai começar a soltar umas aulas lá de processo civil em breve, agora quando ele tá finalizando o mestrado dele, então vai ter muito conteúdo bacana lá. Então, enfim, passa lá, se inscreve e me segue no meu Instagram, porque lá no Instagram, mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana, tá? Eu trago posts com dicas, tá? De direito do trabalho e direito previdenciário. Então, vale a pena conferir, tá? Inclusive, semana passada eu trouxe 3 posts, tá? Visando complementar o conteúdo do domingo, publicado aqui no canal, certo? O conteúdo do último vídeo. Se você quiser assistir esse último vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima, ou aqui em cima, tá? Onde eu expliquei por que, certo? Que os acidentados de Brumadinho, da queda da barragem da Vale, certo? Vão ter direito à indenização, tá? Inclusive eu expliquei qual a diferença entre a indenização que é devida aos empregados e a indenização que é devida aos familiares dos trabalhadores que morreram. Então passa lá para conferir e passa também no Instagram para ver o conteúdo complementar. Inclusive lá no Instagram, eu acho até que eu me aprofundei um pouco mais do que no vídeo do canal do YouTube sobre o dano moral reflexo que é devido aos familiares dos trabalhadores que morreram na queda da barragem. Então passa lá para conferir. E, gente, mais uma vez, certo? Eu deixo meus pêsames e meu voto sincero, tá? De que os familiares de todos que se acidentaram, certo? Com a queda da barragem lá de Brumadinho, encontrem paz e conforto para superar as dificuldades, os obstáculos e seguir adiante, certo? E também, tá? Aos familiares dos jovens atletas que vieram a óbito, infelizmente, no Rio de Janeiro com aquele acidente do Flamengo. Tá bom? Tem alguns vídeos aqui no canal, 2 vídeos que eu falo sobre a lei do atleta e eu até falo sobre a questão do menor aprendiz quando ele é contratado como atleta. Se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Não é um conteúdo muito explorado dentro do direito do trabalho, tá? Principalmente no Nordeste, o que deveria ser explorado, uma vez que muitos desses jovens atletas eles não têm a menor informação sobre a lei do atleta, sobre os direitos que eles têm, o que é que pode, o que é que não pode como menor aprendiz, e os pais também. Enfim, do fundo do meu coração, eu espero que o Flamengo aprenda, né, com esse desastre, vamos colocar dessa forma, e que mude, né, isso, as instalações dos atletas para fornecer um ambiente mais seguro, beleza? Enfim, vamos lá. Gente, o que é que acontece? A gente tá começando um quadro aqui no canal, tá? Que vai ser uma vez por mês, onde eu vou publicar vídeos falando de casos concretos e de experiências concretas que eu já vivenciei dentro da advocacia. Provavelmente, esse quadro eu vou separar, olha só, é quase um trava-línguas, hein? Porque eu não edito os vídeos, tá? Eu vou separar por playlists. Tá? Então eu vou falar de experiências profissionais que eu já tive, boas e não tão boas assim, e caso concreto, tá? Lembrando que todo mundo que está comentando embaixo dos vídeos
Eu tenho respondido, eu tenho tirado dúvidas, mas se você quiser tirar alguma dúvida, então comenta aqui embaixo, ou me manda um e-mail, ou me manda lá um direct no Instagram, certo? Então assim, tem bastante ferramenta de comunicação comigo disponível, tá? E às vezes eu posso demorar um pouquinho, porque infelizmente o canal é uma coisa totalmente à parte na minha vida, certo? E que eu faço por prazer, com o objetivo de ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre direito do trabalho, sobre reforma trabalhista, certo? Mas minha vida mesmo é advogando, então infelizmente a advocacia toma muito tempo, certo? Não é à toa que normalmente aos domingos eu estou trabalhando, beleza? Enfim, então tá, hoje a gente vai falar da advocacia, como sempre, na verdade. Eu sei que eu tenho uma certa obsessão por falar de reforma trabalhista, mas hoje a gente vai falar de advocacia. E, gente, a gente vai falar sobre um tema delicado, sobre o qual pouquíssimas pessoas falam. Urbanidade dentro de uma sala de audiência. Sim, algumas pessoas vão ver esse vídeo e vão dizer: pirou a coitada, pirou, a repimboca da parafuseta, uau, foi longe. Mas, gente, não existe classe mais desunida do que a classe dos advogados. A gente não está falando só de concorrência, a gente não está falando de advogado que manda o cliente ir na justiça, no Poder Judiciário, desistir da ação para que o contrato que ele assinou com o outro advogado, o advogado possa dar entrada numa nova ação. Não, eu não estou falando de livre concorrência. Eu estou falando de respeito pelo seu colega dentro de uma sala de audiência. Hoje, tá, o nosso quadro vai ser sobre experiências em uma sala de audiência. O que é que acontece? Dentro da Justiça do Trabalho, quando você vai realizar uma audiência, existe um momento, tá, para instrução de reclamante e de reclamado, de testemunhas do reclamante e de testemunhas do reclamado, certo? E assim, o que é que o bom senso, não é verdade, determina? Que você espere o juiz realizar as perguntas, o reclamante vai prestar o depoimento dele, o reclamado, o preposto, vai prestar o depoimento dele, tá? E o juiz vai dizer assim: doutor, para o advogado da parte, quais são as suas perguntas, tá? E aí cada advogado tem um momento apropriado de realizar perguntas. Como é que funciona na Justiça do Trabalho? Primeiro o juiz vai realizar perguntas ao reclamante. Depois, ele pergunta se o advogado do reclamado tem perguntas para o reclamante. Depois, ele vai ouvir o depoimento do preposto do reclamado, ou do reclamado, se for pessoa física. E aí ele vai perguntar ao advogado do reclamante se ele tem perguntas para fazer. Depois, ele vai ouvir as testemunhas do reclamante, e aí ele faz perguntas se o advogado do reclamante tem perguntas, depois pergunta se o advogado do reclamado tem perguntas para as testemunhas do reclamante. Quando terminar tudo isso, vai para as testemunhas do reclamado, e aí segue o mesmo procedimento. Ele pergunta se o advogado do reclamado tem perguntas e depois pergunta se o advogado do reclamante tem perguntas para essas testemunhas. Entendemos? Entendemos! Mas o que é que acontece? Muitas vezes o juiz ele entende que as perguntas que o advogado está fazendo são impertinentes ou que são perguntas que estão conduzindo respostas, tá? Pode acontecer? Pode. E o juiz ele vai ter discricionariedade para dizer se ele defere a pergunta ou se ele indefere. O que é que o advogado tem que fazer? A gente já falou sobre isso em um ou foi 2 vídeos que eu gravei aqui no canal, sobre como instruir depoimento de partes e testemunhas. Clica no card que vai estar aqui em cima, ou aqui em cima, tá? São 2 vídeos. E lá eu explico o seguinte, que se você fizer uma pergunta, o juiz entender que a pergunta é impertinente, tá? O juiz vai indeferir sua pergunta e você pede que conste em ata a pergunta formulada e os seus protestos judiciais. O que significa o protesto judicial? Um inconformismo da sua parte com o indeferimento, tá, daquela pergunta, certo? Porque você tem que registrar os protestos, já que é o primeiro momento de você provocar nulidade nos autos,
certo? Ou seja, você vai dizer assim, o indeferimento dessa minha pergunta é uma nulidade, não tem justificativa para o juiz indeferir. Se a instrução visa o alcance da verdade real, todas as perguntas devem ser respondidas, ok? Se você está indeferindo, eu estou dizendo assim que eu não concordo. O protesto judicial seria isso, tá? Porque quando surge uma nulidade no processo, você tem que falar no processo no primeiro momento, certo? Possível, que é logo depois do juiz indeferir as perguntas, tá? Qual a importância do protesto judicial? Porque vamos supor, você fez uma pergunta, 2, 3, 4, o juiz indeferiu. Aí ele vai e julga improcedente dizendo que você não provou que você está alegando, ou julga procedente a ação dizendo que o advogado, que o empregador, por exemplo, não comprovou que ele estava alegando. Você precisa dizer ao tribunal, essa sentença é nula, porque ele indeferiu meu direito de produção de prova, que era respostas através das perguntas que eu fiz em audiência, e em seguida me negou o que eu queria, dizendo que eu não provei. Ora, como é que eu ia provar se ele não estava deferindo o que eu estava pedindo? Tá entendendo qual é o motivo do protesto judicial, gente? Até porque aquele indeferimento ali, a gente considera uma coisinha chamada... Acabou que eu, assim, me segui por um caminho um pouco torto, mas acabei entrando em processo de trabalho de novo, né? O que acontece? É porque eu estou tentando contextualizar para vocês a história. Quando ele indefere, essa decisão a gente chama de decisão interlocutória. Via de regra, a decisão interlocutória na Justiça do Trabalho não é recorrível naquele momento, só quando sai a sentença no final do processo. Mas você tem que dizer, desde o primeiro momento que a nulidade acontece, que você não concorda com aquilo, que aquilo ali está errado, que aquilo ali está cerceando o seu direito de produção de prova, entendeu? Então você tem que constar o protesto judicial para você mostrar o seu inconformismo com aquilo ali, tá? Isso, inclusive, tá, essa questão de nulidade ser provocada no primeiro momento de falar nos autos, eu acho, se eu não estou errada, que está no artigo 795 da CLT. Se não for esse artigo, lê aqui em cima o card que vai estar aqui em cima, que vai ter o artigo correto, tá? E aí você tem que falar no primeiro momento de falar nos autos, para depois, quando ele der a sentença, você, no recurso da sentença, explicar porque a sentença é nula, falar que houve cerceamento do seu direito de produção de prova, pedir a nulidade da sentença, pedir que o processo volte para a vara, para reabrir a instrução e aquelas perguntas serem respondidas, tá? Então, assim, tudo o que acontece na audiência tem um motivo, ok? E na Justiça do Trabalho, a gente enfrenta um problema muito sério, que é a falta de gravação de audiências. É por isso que o advogado deve gravar a audiência. Já falei sobre isso aqui no canal em 2 vídeos. Aquele que eu falei sobre testemunhas e outro vídeo que foi apenas sobre o direito que o advogado tem de gravar a audiência, independentemente de anuência da parte ou do juiz. Vai estar no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. É até um vídeo antigo. Não é tão novo, não. Fundamento para isso está no CPC. O que acontece? Na prática, eu vou para uma sala de audiência. Vou fazer minhas perguntas para a testemunha. O juiz, muitas vezes ele entende que a pergunta é impertinente e indefere. Ok, é um direito do juiz, é uma faculdade do juiz indeferir. Você consta os protestos e segue adiante para a próxima pergunta. Você está exercendo sua prerrogativa funcional enquanto advogado, tá? De produzir provas para instruir e amparar a sua tese, ok? O que acontece? Muitas vezes o advogado que está do outro lado, ele está chateado porque ele sabe que a prova testemunhal dentro do processo trabalhista tem um enorme valor na hora do juiz julgar. Porque o trabalhador, ele não tem acesso a documentos que o empregador não fornece. Então como é que ele prova o que ele está alegando? Por meio de testemunha. Principalmente quando você pega trabalhadores com um grau de instrução menor, que não tem acesso a ferramenta tecnológica, como celular, para gravar a conversa, entendeu? Filmagem, foto, etc. Então vai ser a testemunha que vai provar o que o trabalhador está dizendo ou não, certo? E o que acontece? Muitas vezes você sabe, ou você sente, vamos dizer assim, não é verdade, que a testemunha está mentindo. Mas aí você tem que acreditar que o juiz, ele tem o poder de convencimento dele, ele tem a capacidade de discernir sobre o que é crível e sobre o que não é.
sobre quem está mentindo e sobre quem não está. Gente, verdade absoluta, só quem sabe é Deus. Se você acredita em Deus, porque se você não acredita em Deus, só quem vai saber a verdade absoluta são as partes, entendeu? E às vezes ela mente para o advogado, às vezes ela mente para o juiz. E isso acontece de ambos os lados de qualquer processo. Mas a gente não pode achar que o processo judicial é incapaz de promover justiça. Porque hoje é o meio mais, como é que eu posso dizer assim, civilizado, tá? De se descobrir quem está falando a verdade, quem está mentindo e se promover uma pacificação social. Sem processo judicial, a gente volta para onde? Para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, entendeu? Então ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que trabalhar de uma forma racional e civilizada. E o que é que acontece? Cada advogado ele tem o seu momento de realizar a instrução de um processo, tá? Numa sala de audiência. Mas não tem nada pior do que você estar realizando sua instrução e o advogado do outro lado atrapalhando. É falta de respeito com o seu colega de trabalho. Porque ali é um momento de tensão. Porque assim, você às vezes faz um rol de pergunta, mas a testemunha se confunde, o juiz faz uma pergunta diferente no meio da pergunta que você fez, entendeu? E isso dá uma sequência de novas perguntas, de novos fatos que precisam ser esclarecidos em audiência, entendeu? E às vezes você pega uma instrução onde cada parte leva 3 testemunhas. Ou seja, eu vou ter depoimento reclamante, depoimento reclamado e 6 testemunhas. Então é óbvio que tem que estar todo advogado ali atento, prestando atenção no que está fazendo. Aí não tem nada pior do que o advogado do outro lado ficar se intrometendo na instrução, entendeu? Aí ele vai dizer assim, não, mas eu tô fazendo o meu trabalho. Cara, você não tá fazendo seu trabalho. Seu trabalho, eu vou lhe dizer qual é seu trabalho. Seu trabalho é produzir prova favorável para o seu constituinte. Seu trabalho não é atrapalhar o trabalho do seu colega, nem desrespeitar o seu colega, falando que o cliente dele está mentindo, que as testemunhas dele estão mentindo, certo? Isso é falta de urbanidade dentro de uma sala de audiência, entendeu? Então, assim, é óbvio que há momentos em que o advogado da outra parte precisa intervir. Por exemplo, eu sou advogada do reclamado. Aí eu faço uma pergunta, tá? Pra testemunha. Aí o cara responde. Aí o juiz consigna em ata da forma que ele entende que a resposta deve ser consignada, que nem sempre é da forma como realmente é dita, tá? Por isso que surge a necessidade de gravação de audiência trabalhista, porque isso prejudica muito a instrução. Quando o juiz ele consigna em ata o depoimento da forma que ele entendeu que a resposta foi dita, ou que ele entendeu que a testemunha quis dizer, mas não que realmente foi dito, enfim. O que pode acontecer? O advogado do reclamante dizer, excelência, pela ordem, eu gostaria que constasse em ata que ele disse isso, isso e isso, e não que Vossa Excelência consignou. Ou que Vossa Excelência consignasse isso que ele falou que Vossa Excelência esqueceu de consignar. Isso é uma intervenção pertinente de uma questão de fato, entendeu? Que está sendo discutida na instrução processual. Mas você atacar a forma de trabalho do advogado que está fazendo a instrução, dizendo, excelência, pela ordem, ele está conduzindo todas as respostas, excelência, pela ordem, está parecendo um questionário que o depoente está dizendo apenas sim ou não. Gente, isso é falta de respeito, isso é falta de urbanidade, isso é você querer pisar em cima do seu colega, atrapalhando o trabalho dele. A advocacia deveria, na verdade, exigir uma coisa chamada litigância de boa-fé. Isso que o advogado costuma fazer, essas intervenções, nada mais são do que manobras processuais visando desestabilizar o equilíbrio psicológico do advogado na hora que ele está instruindo. Agora vamos fazer um teste, vamos fazer o contrário. Vamos a gente, tá, que sofreu essa situação em audiência, fazer o mesmo para você ver o que acontece. Então, gente, eu trouxe essa situação concreta porque, sim, foi uma experiência pela qual eu já passei mais de uma vez. E uma experiência pela qual eu vi diversos
advogados passaram. O que é que, na ocasião, eu fiz? Eu olhei para o magistrado e disse: excelência, pela ordem, eu estou fazendo o meu trabalho, estou exercendo minha prerrogativa funcional. Se Vossa Excelência entender que minha pergunta é impertinente, que Vossa Excelência indefira. Vossa Excelência tem discricionariedade para isso. Entendeu? O que foi que eu já vi um advogado fazer? Ele virou, olhou para o juiz, estava conversando com o juiz, o advogado da outra parte querendo se meter, né? Intrometer-se na instrução dos depoimentos. Ele virou, ele nem olhou para o advogado, ele estava olhando para o juiz e disse assim: o senhor não se intrometa na minha instrução. Quando o senhor estava conduzindo sua instrução, eu fiquei calado. Agora é a minha vez. E aí, teve um momento em que o cara ainda insistiu, o outro advogado ainda insistiu umas 3 ou 4 vezes. E aí o advogado olhou para a juíza e disse assim: excelência, pela ordem, eu vou pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência acesse a palavra do referido advogado. Porque o referido advogado está atrapalhando a minha instrução. E aí, de fato, a juíza, na ocasião, tá, tomou uma atitude extremamente proativa e disse: doutor, se o senhor não se controlar, eu vou cassar sua palavra. Então, vamos lá. Por que foi que ela disse que se ele não interrompesse aquela conduta, ela ia cassar a palavra dele? Porque eu estou olhando no computador para ler para vocês. O artigo 78, parágrafo 1º do CPC, ele fala assim, tá? Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve repetir ou usar, sob pena de lhe ser cassada a palavra. No momento, tá, em que eu digo, eu interrompo a instrução de um colega, olho para o juiz e digo: excelência, ele está conduzindo as respostas. Todas as perguntas de instrução formuladas parecem um questionário de sim ou não. Ele está dizendo o quê? De uma forma implícita, com outras palavras, que aquele advogado está agindo com má fé, que aquele advogado treinou com o depoente o que poderia e o que não poderia ser dito, entendeu? Então, ele está, de uma certa forma, adotando uma conduta ofensiva em audiência. Eu já passei por essa situação em 2 ocasiões, no mesmo escritório, certo? E o que aconteceu? Em uma, o magistrado apenas olhou para o advogado e disse assim: doutor, eu estou prestando atenção, eu sei o que está vendo e eu tenho discernimento. E eu sei como a resposta vai ser dita ou não, para avaliar a verdade do que está sendo dito ou não. Em outra ocasião, a magistrada ameaçou cassar a palavra do advogado. Então, gente, você mostrar que você está trabalhando, tá, para o seu cliente, a favor do seu cliente, não significa que você vai desrespeitar o colega de trabalho no momento em que ele está trabalhando e desenvolvendo a prerrogativa funcional dele de instrução, certo? Até porque tudo tem um momento apropriado. Se você não concorda com a forma como a resposta foi consignada, que você mostre seu inconformismo para o magistrado, dizendo o seguinte: excelência, pela ordem, eu peço que Vossa Excelência consigne o que realmente foi dito, que foi isso, isso e isso. Entendeu? Isso tá ok, beleza, porque o que você tá pedindo? Que o que de fato aconteceu conste em ata, entendeu? Mas não que você atrapalhe o interrogatório, certo? Do depoente, da parte, da testemunha, suscitando um incidente meramente protelatório, tá? Acusando o advogado que está fazendo a instrução sem um fundamento. Porque o advogado fez uma pergunta e a testemunha respondeu e deu uma resposta que você não quis, você não pode chegar e simplesmente buscar acusar o seu colega de uma conduta nefasta que não tem nenhum indício. Seria muito diferente, por exemplo, se você tivesse uma gravação
do advogado instruindo a testemunha sobre como, o que ou quando ela deveria responder. Aí tudo bem, aí realmente você tem uma prova concreta, isso inclusive é motivo para um processo disciplinar no Tribunal de Ética, junto ao AB, entendeu? Mas não você suscitar um incidente dentro de uma instrução processual, certo? Buscando vamos colocar de uma forma assim que fique claro, buscando descredibilizar, tá? A conduta profissional de um colega. Isso não é advocacia de qualidade, de jeito nenhum, entendeu? E normalmente como é que funciona? Quando eu não tenho argumentos, eu procuro desestabilizar o meu oponente, entendeu? Emocionalmente. E cara, isso é muito, muito, muito vergonhoso, entendeu? E assim, principalmente porque hoje você tá fazendo isso, amanhã pode ser você, entendeu? E assim, a falta de urbanidade, a falta de coleguismo na classe dos advogados, ela não se restringe a isso não se restringe a isso não, tem coisa pior. Por exemplo, quando você vê um magistrado gritar com um advogado e você fica calado, entendeu? Quando você vê um magistrado mandar um advogado calar a boca dentro de uma sala de audiência e você ri, você acha aquilo bom, você diz assim, caramba, o juiz está me ajudando. Não, o juiz não está te ajudando, o juiz está pisando em cima da classe dos advogados, é isso que o magistrado está fazendo. E eu não estou dizendo que são todos assim não, viu? Obviamente, tá? Que eu não estou rotulando a classe dos magistrados, pelo contrário, eu conheço magistrados excepcionais, entendeu? Que respeitam prerrogativas funcionais, que julgam de forma justa ou tentam dar o seu melhor para alcançar a verdade real, entendeu? Mas, infelizmente, pessoas sem razoabilidade que ultrapassam o limite do bom senso existem em qualquer profissão. Vocês sabem por que eu acho que médico ganha tão bem? Porque a classe médica é corporativa, é unida. A classe dos magistrados é corporativa e é unida. Pode até, internamente, dentro dos bastidores, rolar aquelas competições de produtividade que a gente sabe que existem, tá? Um querendo tentar puxar o tapete do outro. Isso é realidade, gente. Não adianta negar que não existe, porque existe. Muitas vezes para conseguir uma promoção, tá? Por merecimento, entendeu? Mas quando a coisa diz assim, tem alguém, tem um advogado, tem a imprensa atacando prerrogativas de um magistrado, a classe ela faz assim, ó, puff, se fecha de uma forma unida, entendeu? E é por isso que é uma classe extremamente fortalecida dentro do Poder Judiciário. A classe dos advogados ainda tem muito chão pela frente, gente, muito chão pela frente, entendeu? E assim, fora outras experiências, sabe, que eu já vislumbrei, entendeu? De, por exemplo, ver um magistrado alterando uma ata de audiência depois que a audiência encerrou, tá? E na época que eu presenciei isso, eu fui, conversei com o advogado, expliquei o que tinha acontecido, eu estava dentro da sala assistindo a audiência, e é por isso que é tão importante que as audiências sejam gravadas, tá, gente? Isso é muito sério mesmo, esse fato que aconteceu. Eu fui lá e avisei o advogado. Vocês sabem quantas vezes eu já vi outro profissional se levantar de uma cadeira e comunicar ao advogado que ele presenciou? Nenhuma. Em 10 anos de carreira, nenhuma. Gente, enfim, esse foi um vídeo hoje onde eu resolvi conversar com vocês, né, sobre experiências dentro da advocacia, tá? Focando principalmente sobre a falta de urbanidade e de corporativismo que existe entre a classe dos advogados, entendeu? Para que vocês, principalmente quem está começando a carreira agora, quem ainda está estudando direito, quem não advoga, tem uma noção, tá? Do que acontece no mundo real dentro de um tribunal, entendeu? Mas enfim, gente, eu espero que no próximo quadro
que a gente vai falar aqui sobre experiências, eu traga notícias, fatos melhores para compartilhar com vocês, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá like nesse vídeo. Se você não gostou, dá dislike também, tá? A gente tá aqui com o objetivo de interagir, tá? Entre as pessoas que estão assistindo esses vídeos. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. E me acompanha lá no Instagram, que essa semana eu vou trazer notícias sobre direito do trabalho e sobre direito previdenciário, tá bom? Semana passada, inclusive, a gente falou sobre um assunto interessante para vocês passarem lá conferirem, que é sobre o direito, tá? Que a criança que nasce com microcefalia tem de receber benefício assistencial. Então me segue no meu Instagram para conferir e até o próximo domingo. Antes de eu dar tchau, clica nos cards que vão estar aqui e aqui nessa lateral, tá? Para você assistir esses vídeos, que são vídeos bacanas que eu recomendei, beleza? Até o próximo domingo. Tchau!